Saúde e prevenção, tá, gente? E prevenção contra o câncer de mama. O tipo é o que mais afeta as mulheres brasileiras e quanto mais cedo for descoberto, maiores são as chances de cura. No dia 5 de fevereiro, também conhecido como hoje, é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância do exame preventivo, utilizado para detecção precoce da doença. A Aline Aragão já está com a mastologista Paula Saab, que é a nossa entrevistada de hoje, né, Aline? Isso mesmo, Lucas, e bota especial, viu? Hoje também, minha gente, é dia do profissional mastologista, por isso eu quero dar as boas-vindas aqui, dar bom dia à nossa querida Paula Saab e também te desejar parabéns, né, por essa data que é tão importante. A gente sabe como é importante esse profissional, né, o mastologista, né, na identificação, na prevenção, e a doutora Paula, que é referência aqui em nosso estado. Bom dia, querida. Bom dia, Aline, bom dia a todos, Lucas, essa equipe maravilhosa. Muito feliz por esse bom dia tão caloroso, num dia de significado especial, né? O Dia Nacional da Mamografia, a gente trabalha justamente para trazer essas informações, a importância da prevenção e ressaltar o dia do mastologista, né? A gente passa a vida inteira se dedicando a estudar, se dedicando a tratar essas mulheres, tratar essa doença, tentar fazer essa diferença na sociedade. Então, estar aqui hoje é muito especial. Obrigada pela recepção. Ai, que maravilha. A gente fica muito feliz em tê-la aqui. E olha, vamos começar já falando sobre a mamografia, esse exame que a gente ouve tanto falar. Nas campanhas, principalmente, a gente tem daqui a pouco o mês da mulher, o março, depois a gente tem outubro rosa, mas parece que no restante do ano a gente não ouve, né, uma presença tão forte, tão marcante, né, principalmente na televisão, nos rádios, nas redes sociais, e é um exame importantíssimo. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse exame no diagnóstico precoce. A mamografia, ela tem duas indicações. A de rastreamento, que é essa que a gente fala, que é o objetivo da gente procurar nódulos que não são palpáveis, pacientes que não têm lesão clínica, mas que fazendo eventualmente uma mamografia pode identificar uma doença inicial, que é a doença que é curável. Essa doença é curável. Quanto maior é o tamanho do tumor, quanto mais clínico ele fica, são menores as chances de cura. Isso não quer dizer que não tenha tratamento, tá? A gente precisa começar a inverter um pouquinho esse conceito tão preconceituoso, né? Conceito preconceituoso em relação ao câncer, porque hoje em dia existem ferramentas terapêuticas que são muito importantes e o diagnóstico, mesmo que eventualmente tardio, está muito relacionado também às chances de cura. Mas o objetivo mesmo, a segurança, está no diagnóstico precoce. A mamografia vem nessa intenção. A de rastreamento, que é para fazer na população geral assintomática, ou a de diagnóstico, que é quando você faz numa paciente que já tem sintoma. Mas a gente não quer que ela tenha sintoma, a gente quer pegar inicialmente, né, onde traz a maior segurança. E aí onde entra a prevenção. É importante dizer, doutora Paula, que a mamografia em si, ela não diz que a pessoa está com câncer, ela é o começo. Né? Outros exames serão realizados, mas é um exame importantíssimo de entrada, de começo ali dessa avaliação. A mamografia, ela vai identificar algumas lesões que são potencialmente suspeitas, ou microcalcificações, ou nódulos especulados. Existem imagens, tumores fazem imagens, e quando existe essa imagem na mamografia, o que vai certamente fazer o diagnóstico é a biópsia daquela imagem. Então, é obrigatório, não adianta ninguém diz que a paciente tem câncer olhando a mamografia. A gente diz que aquela lesão é altamente suspeita e ela precisa ser biopsiada. Então, não adianta, por exemplo, a gente oferecer um rastreamento mamográfico perfeito se essa paciente não tiver condição de fazer a biópsia depois. Então, é um sistema que tem que ser bem amarradinho para que faça a mamografia, detecte a lesão suspeita, faça a biópsia, comece o tratamento precoce. E isso garante uma chance de sucesso enorme. E até do ponto de vista financeiro, você tratar uma paciente com um tumor inicial é muito mais econômico do que você tratar uma paciente com um tumor mais avançado. Com certeza. Eu vou chamar o Lucas aqui para participar dessa conversa. Permita-me parabenizar a doutora Paula Saab também por esse dia. Parabéns, doutora. Obrigada, a gente sabe Lucas. Que você é um incansável batalhadora, lutadora, defensora das causas relacionadas ao acesso à mamografia, ao tratamento do câncer de mama. Isso é muito importante. Parabéns também por essa luta que é muito legal. E a sua participação, a sua atuação tem sido vital para muitas mulheres. Mas deixa eu aproveitar para perguntar, né? Dentro desse contexto, óbvio, o nosso assunto aqui é mamografia, nós estamos falando do exame. Mas onde é que entra a importância do autoexame, né, dentro desse contexto? Seria o ideal que todas as mulheres fizessem uma mamografia, mas não podendo fazer, o autoexame pode ajudar também, doutora? Eu acho extremamente pertinente essa sua pergunta e colocação,
Porque quando a gente tem instalado um sistema de rastreamento perfeito, a princípio o autoexame não vai ter indicação, porque a própria mamografia faria essa detecção precoce. Mas num cenário de países em desenvolvimento como o Brasil, como Índia, como o México, já tem até alguns estudos colocando a importância do autoexame nesse cenário. Porque a paciente, a grande maioria das que chegam para a gente, elas ainda chegam com alteração do toque, elas sentiram um caroço, elas sentiram um nódulo. Então, neste cenário, onde a gente não consegue rastrear todo mundo, e mesmo as que a gente consegue identificar na mamografia tem essa dificuldade de fazer a biópsia, o autoexame é extremamente importante. E não só a paciente, a gente precisa treinar o médico da saúde básica a fazer o autoexame, o enfermeiro da saúde básica a fazer o autoexame, a paciente a fazer o autoexame, fazer o exame clínico, né? Porque muitas pessoas, mesmo trabalhando na área de saúde, não têm intimidade para fazer o exame clínico da mama. O exame clínico da mama é fundamental. A gente ouve, né, muito falar de campanhas de realização, de que o hospital tá fazendo 500 atendimentos por mês, que vai ter a carreta, que vai fazer mais de 600. Mas por que ainda é tão difícil esse acesso? Né? Por que tem tanta mulher que não faz, que não tem acesso ao exame aqui no estado? Porque são muitos detalhes para que a gente consiga fazer. A gente tem hoje um serviço de mamografia maravilhoso no Centro de Referência da Mulher, que é estadual. Tem um mamógrafo digital, que inclusive está fazendo tomossíntese. Eu falo com convicção porque eu estou lá dentro trabalhando. As meninas são compromissadas. Mas o que a gente vê na prática, por exemplo, no final do ano, teve uma baixa no número de exames, porque as prefeituras não disponibilizavam carro para trazer as mulheres para fazer o exame. Então, você tem o medo que a paciente tem de fazer o exame, às vezes a dificuldade dela chegar, a prefeitura que não dá o carro. São várias situações que interferem a gente tem um rastreamento mamográfico instalado, completo, complexo. Você precisa realmente ter todo o compromisso de vários atores nesse processo de rastreamento para ele realmente dar certo. Então a gente tem essa questão das políticas públicas, mas tem a questão que a Paula citou aqui, Lucas, que é o medo. Muitas mulheres não fazem o exame por medo. Eu queria que a fala fosse direcionada agora para essa mulher que está nos assistindo, para que faça o exame. E a partir de que idade, né? Porque tem uma idade e a periodicidade da repetição do exame. Aline, só para complementar, né, essa pergunta é extremamente importante, mas dentro desse contexto aí, talvez falte também, por parte do poder público, campanhas de educação, né, para poder conscientizar as mulheres nesse sentido, né, doutora? Sim, eu acho que o nosso papel, né, de estar aqui, eu sempre agradeço o espaço que vocês trazem, porque eu tenho certeza que a nossa conversa está fazendo diferente. Provavelmente tem muitas mulheres nos assistindo que estão se tocando agora nesse exato momento. Eu já peguei algumas pacientes que referiram, olha, depois daquela conversa, depois daquela reportagem, eu acabei me tocando e acabou fazendo seu próprio diagnóstico. Essas ações encorajam, porque todos nós temos medo, eu também tenho medo, todo mundo tem medo de descobrir alguma doença. Mas a gente tem que ir para fazer a mamografia no sentido de descobrir uma lesão não palpável, porque é uma lesão curável. Então a gente tem que perder um pouco esse receio de que talvez uma alteração na mamografia vai ser sinônimo de um desfecho muito ruim, e muito pelo contrário. Vamos lá ver, porque se tiver, e a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o risco de aparecerem doenças vai aumentando. Então é como se a gente fosse para o nosso check-up, né? Como se fosse fazer a manutenção. Tem que fazer aquela manutenção, pegar qualquer alteração inicial, em fase inicial, e a vida que segue normalmente. A gente tem que mudar um pouco o foco e perder o preconceito. Não, eu vou mais além, eu vou melhor. Vai fazer o exame pensando positivo. O que você vai fazer? Vai sair de lá feliz. Olha, não tem nada. Graças a Deus não apareceu nenhuma lesão. É um exame que tem que estar ali, ser feito na sua rotina de exames, né, anualmente, eu acredito. Isso, anualmente a partir dos 40 anos foi a partir de 40 anos. Né? Então, eu já estou nessa lista e vou dar um exemplo. Eu já recebi o convite, eu vou hoje à tarde. Eu tenho. Não parece não, esse rostinho de bebê. Também acho, eu perguntei para ela quando eu cheguei, Aline, você já tem 40, que eu vou lhe fazer um convite. Ó, eu já aceitei o convite, viu, Lucas? Fica de exemplo, eu tenho 43, minha gente. Apesar de não parecer, eu fico feliz. Exato. Tenho 43 e vou hoje à tarde, vai ter foto depois, hein? Vou fazer a mamografia com a doutora Paula. Muito bem. Eu não fiz esse ano ainda, né? O ano acabou de começar, acho que tem mais de um ano que eu fiz a minha. Aqui não é casa de Ferreira, espeto de pau. Não, a gente vai mostrar que é efetiva a informação, vai inclusive arrastar a apresentadora para fazer seu exame anual. Vamos encorajar essa mulherada que está assistindo para que faça o exame. Né, que não deixe para amanhã, não deixe para depois. Vai com o pensamento positivo. É só um exame de rotina, é check-up, para sair de lá dizendo, ó, tá tudo bem, posso ficar tranquila, posso ir brincar o carnaval, ó, tranquila. Mas se aparecer alguma lesão pequenininha que seja, é hora de correr atrás e tratar. Sem dúvida. Então esse é o objetivo que a gente tem que disseminar. A mamografia é um exame que ele pode às vezes ser incômodo, mas ele não é um exame dolorido. Né? Muitas mulheres têm medo da compressão da mama. A mama precisa ser comprimida para a gente conseguir ter uma imagem adequada, para poder fazer uma análise correta
do exame, mas em geral não é um exame doloroso, não precisa ter medo de fazer o exame. E em relação ao resultado, vamos embora, né? A gente tem que ir atrás, procurar alguma alteração se eventualmente tiver, mas lembrando que a chance de uma mulher ter câncer de mama, comparada a não ter, é muito menor. Então a gente deve fazer o exame com a tranquilidade de que vai ter um resultado tranquilo e se não tiver, bora tratar. Bora tratar, deixa o medo de lado. Eu confesso que quando eu fui fazer a primeira vez, o cenário que eu tinha era que era uma máquina muito gelada e que apertava muito. Nada disso, foi super tranquilo. Então toda mulher tem que fazer. Doutora Paula, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui, trazendo informações importantíssimas, né, sobre prevenção para a mulher. Eu que agradeço sempre o espaço, vocês são parceiraços em relação a todas as informações em saúde, então estamos sempre à disposição. Obrigada, querida.